Mulher não serve para ser cirurgiã, cuspiu o chefe do departamento. 1 minuto depois, ele ficou pálido ao ver como aquela garota costurava uma horta rompida às cegas, como se estivesse de volta a uma trincheira sob fogo de morteiro. Olá, queridos, sou o Jossa. E trouxe mais uma história daquelas para vocês. Inscrevam-se no canal para não perder os próximos relatos. E vamos continuar. Eu, Luiz Almeida, residente do primeiro ano aos 30 anos, estava encostada na parede, apertando uma pasta com prontuários médicos. Senti aquele fogo gelado, que passei os últimos 3 anos de vida pacífica tentando apagar, começar a queimar de novo debaixo das minhas costelas. Ao meu redor, era o inferno na terra. 1 hora atrás, um ônibus de trabalhadores capotou na rodovia, e o hospital público foi inundado por uma onda de dor humana, gritos e sangue. As maçãs faziam um barulho estrondoso no piso de cerâmica. As enfermeiras corriam com os rostos contorcidos de pavor. As faxineiras não davam conta de limpar as poças marrons do linóleo. Mas no centro desse caos, reinava o Dr. Heitor Guzmão, o rei e deus do departamento de cirurgia local. Um homem com um penteado impecável que nem agora se desfazia e com olhos que não brilhavam com compaixão, mas com o cálculo frio de um carreirista. Ele selecionava os pacientes que chegavam como se fossem pedaços de carne no açougue, os promissores com quem ele poderia ganhar fama ou gratidão dos superiores, ele pegava para si seus protegidos. Já os casos sem esperança e os mais simples, ele jogava para os residentes. Eu sabia o meu lugar nessa hierarquia, em algum lugar entre o rodapé e um suporte de soro velho. Para Guzmão, eu era apenas uma garota, cujo máximo potencial era dar pontos em supercílios abertos de bêbados e preencher formulários intermináveis, enquanto os homens de verdade salvavam vidas. Eu fiquei quieta quando ele zombou de mim na frente dos pacientes. Fiquei quieta quando ele me fez reescrever prontuários perfeitamente preenchidos por causa da minha letra feia. Fiquei quieta porque fiz uma promessa a mim mesma: o passado deve ficar no passado. Ninguém aqui sabia que sob o jaleco branco padrão, se escondiam cicatrizes de estilhaços, e que minhas mãos, que Guzmão chamava de patinhas trêmulas, um dia seguraram as vísceras de soldados em campo aberto sob fogo de morteiro, enquanto o helicóptero de resgate se aproximava para pousar. Eu representava o papel da estudante insegura porque queria silêncio. Queria apenas tratar pessoas, sem me lembrar do cheiro de carne queimada e pólvora. Mas hoje, com as portas do pronto-socorro se abrindo a cada minuto, trazendo uma nova leva de corpos mutilados, minha máscara começou a rachar. Almeida. Tá parada por quê? Gritou Guzmão, secando as mãos com uma toalha de papel após examinar mais um paciente com fratura exposta. Vá para a área verde, lá tem contusões e arranhões. Não fique no caminho dos médicos. E que eu não te veja perto dos casos graves. Entendeu? Senão vai desmaiar de novo ao ver sangue. Respirei fundo, forçando meu coração a bater mais devagar, e respondi baixinho: entendido, Dr. Heitor. Mas em meus ouvidos já não estava o barulho do hospital, e sim o assobio fantasma e distante de projéteis. Virei-me e fui para o final do corredor, onde, em maçãs, sentavam-se aqueles considerados leves. Ali estava mais silencioso, mas era justamente esse silêncio que me deixava mais tensa. Na guerra, aprendi que a morte muitas vezes não vem com um grito, mas com o silêncio. Meu olhar, treinado por anos de triagem de feridos em condições onde um raio-x era um luxo e o tempo a única moeda, deslizou pelos rostos dos que estavam sentados. Uma mulher com o lábio cortado, um rapaz com o braço enfaixado, um idoso em estado de choque. Aparentemente nada crítico, rotina normal. Mas então, minha atenção foi capturada por um jovem de uns 20 e poucos anos, sentado no canto mais afastado, com a cabeça encostada na parede fria. Em seu peito pendia uma etiqueta verde: gravidade leve, contusão torácica em observação. Os paramédicos aparentemente avaliaram sua condição como estável porque ele não gritava nem pedia ajuda. Mas eu vi o que os socorristas cansados deixaram passar. O rapaz estava calmo demais. Anormalmente calmo. Seu rosto tinha aquele tom seroso específico de pessoas cuja vida está se esvaindo gota a gota. Imperceptível, mas irreversível. Aproximei-me, agachei-me na frente dele e perguntei suavemente: qual o seu nome? Você está me ouvindo? O rapaz, com um esforço enorme, abriu os olhos, nos quais pairava uma névoa turva. João, ele sussurrou, e uma espuma rosada apareceu em seus lábios. As costas doem, queima muito. Instantaneamente, coloquei meus dedos em seu pulso. Quase não havia pulso. Apenas um tremor fino e filamentoso, prestes a se romper a qualquer segundo. A pele estava pegajosa e fria como gelo. Dentro de mim, um alarme soou, alto e claro como uma sirene.
Não era uma contusão. Era aquilo que todos os cirurgiões de campo temiam. Uma ruptura da aorta ou de um grande vaso do mediastino, uma hemorragia interna que mata silenciosamente, enquanto os médicos tratam arranhões. O mecanismo do trauma, o impacto do peito contra o volante ou o encosto do banco se encaixava perfeitamente no quadro. Cada segundo de atraso agora valia mais do que todo o ouro do mundo. Levantei-me de um salto, derrubando uma bandeja de instrumentos, e gritei para uma enfermeira que passava correndo: Clara, uma maca aqui. Rápido! A pressão dele está caindo. Isso não é área verde, é vermelha. Para o centro cirúrgico, urgente. Mas a enfermeira apenas piscou, confusa, olhando para a etiqueta do paciente. Luísa, o que foi? Ela gaguejou tentando me acalmar. O Dr. Heitor disse para não mexer nos leves. A sala 1 está ocupada com um traumatismo craniano grave. Está tudo lotado. Mas eu já não estava ouvindo. Peguei eu mesma uma maca, a empurrei até o rapaz, com uma força que ninguém esperava de mim, movi o corpo pesado e mole para a maca. Não me importa o que o Guzmão disse, gritei com uma voz que tinha as notas metálicas de uma comandante de batalhão médico. O rapaz tem um aneurisma dissecante ou uma ruptura do arco aórtico. Ele vai morrer em 5 minutos se não o abrirmos. Leve para a sala 3, está livre. Meu tom foi tão autoritário que Clara, soltando um guincho assustado, obedeceu e correu para abrir as portas. Eu empurrava a maca pelo corredor, sentindo a adrenalina inundar minhas veias. Sabia que estava quebrando todos os protocolos imagináveis. Sabia que por essa insubordinação, eu seria expulsa da residência com uma mancha no currículo. Talvez até processada se o rapaz morresse na mesa. Mas eu também sabia de outra coisa. Se eu parasse agora, João se tornaria apenas mais um número no relatório de mortos no acidente. Eu vi muitos jovens irem para sacos pretos para permitir que mais um morresse por causa da burocracia e da cegueira de um chefe. Entramos voando na antessala do bloco cirúrgico, quase derrubando o próprio Dr. Heitor. O chefe estava justamente ensaboando as mãos em frente ao espelho, preparando-se para a cirurgia planejada e tranquila de algum político local que se feriu no mesmo acidente, mas que só teve uma fratura na perna. Ao me ver, suada, e a maca com um paciente leve, Guzmão congelou, e seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele secou as mãos lentamente, bloqueando o caminho com seu corpo maciço, e sibilou entre os dentes: Almeida, o que você pensa que está fazendo? Eu te disse para ficar no pronto-socorro. Para onde está levando esse simulador? Aqui é uma área estéril, e você entra como se fosse a sua casa. Dê meia volta agora, antes que eu chame a segurança. Em sua voz havia uma ameaça tão fria que Clara soltou a maca e recuou. Eu parei. Minhas mãos tremiam, mas não de medo e sim de fúria. Olhei para o monitor que consegui prender no dedo de João. A saturação estava caindo, a pressão era crítica. 60/40. A vida o estava deixando, enquanto aquele peru pomposo se preocupava com a hierarquia. Uma escolha se apresentou a mim: calar a boca, pedir desculpas, levar o rapaz para o corredor e vê-lo morrer, salvando meu lugar no hospital e minha carreira. Ou ir com tudo, destruindo meu futuro, mas dando uma chance a esse garoto. Imagens passaram pela minha cabeça: areia nos dentes, o grito de um médico, o peso do fuzil no ombro e os olhos daqueles que não consegui salvar. Aqueles olhos me encaravam agora da maca. Levantei o olhar para Guzmão. E pela primeira vez em meio ano, não havia submissão em meus olhos. Dr. Heitor, o paciente tem uma hemorragia maciça, suspeita de ruptura traumática da aorta. A pressão é crítica. Se não começarmos agora, ele é um homem morto. Eu não vou tirá-lo daqui, disse eu com firmeza, olhando diretamente para a ponte do nariz do chefe. Guzmão riu. Uma risada curta, latida, desagradável. Ele deu um passo em minha direção, pairando sobre mim como uma rocha, e apontou o dedo para a saída. Você, sua pirralha, vai me ensinar a diagnosticar? Ele tem uma contusão. Você é só uma histérica que assistiu a muitas séries de TV. Fora daqui, eu disse. Ou você quer que eu pessoalmente te jogue para fora e assine a ordem de demissão agora mesmo? Nesse momento, o monitor na maca emitiu um apito longo e desolador, sinalizando uma parada cardíaca. Mas Guzmão nem se virou, continuando a me fuzilar com um olhar cheio de desprezo e o triunfo de seu poder. O som agudo e insuportavelmente alto do monitor cortou o ar como uma lâmina, abafando instantaneamente todos os outros ruídos na sala de cirurgia. E aquele som foi o sinal para o começo do fim. Eu reagi mais rápido que o pensamento. Meu corpo, treinado para agir em frações de segundo entre a vida e a morte, se lançou para frente, ignorando a presença da chefia.
Joguei meu peso sobre o peito de João com os braços esticados, iniciando a massagem cardíaca, e contei o ritmo em voz alta e clara. 1, 2, 3. Adrenalina, uma ampola rápido. Mas minhas mãos mal fizeram algumas compressões antes de eu ser brutalmente jogada para o lado, com uma força que rasgou o tecido do meu jaleco no ombro. Gusmão, roxo de fúria, pairava sobre mim, ofegante, e seus olhos pareciam prontos para me incinerar ali mesmo. Tire suas mãos dele, sua idiota! Você não vê? Foi só o eletrodo que soltou. Que adrenalina o quê? Você vai matar o rapaz com seu pânico. E ele, virando-se deliberadamente de costas para mim, inclinou-se sobre o paciente para ajeitar os sensores, confiante em sua própria infalibilidade, enquanto segundos preciosos escorriam como areia. Bati as costas em um armário de metal com instrumentos. As ferramentas tilintaram lamentavelmente, mas a dor física não era nada comparada ao horror que me paralisou ao ver o que estava acontecendo. Eu via os lábios do rapaz ficarem azuis, os traços do rosto se afilarem. A máscara de Hipócrates surgia através da juventude com uma velocidade assustadora. Doutor Heitor, não é o sensor. Gritei, minha voz superando o barulho da ventilação, e nela soava uma súplica desesperada misturada com fúria. Não tem pulso na carótida. As pupilas estão dilatando. Ele tem meio balde de sangue na cavidade pleural. Você vai aliviar a tamponamento e ele vai sangrar até morrer em 1 minuto. Precisa de uma toracotomia, imediatamente. Mas Gusmão apenas acenou com desdém, como se eu fosse uma mosca irritante, e gritou para o anestesista. Estão parados por quê? Verifiquem a intubação. E você, Almeida, calhe a boca e fique no canto, antes que eu chame os seguranças para te tirar daqui. Eu sou o chefe do departamento, não você. E eu vejo um pneumotórax. Entendeu? Bisturi. Vamos colocar um dreno. Clara, a enfermeira com as mãos trêmulas, entregou um instrumento brilhante ao cirurgião, lançando olhares assustados ora para o paciente cianótico, ora para mim, que cerrava os punhos com tanta força que as unhas cravavam nas palmas até sangrar. Gusmão, exibindo-se para a equipe, fez uma incisão larga e confiante no espaço intercostal, com a intenção de simplesmente liberar ar e líquido para provar que estava certo e humilhar a residente atrevida. Ele agiu de forma ostensiva, como em uma cirurgia demonstrativa. Mas assim que a lâmina atravessou o tecido muscular e cortou a pleura, aconteceu o que ele jamais esperava. Da incisão não saiu ar, não escorreu um fio fino de soro sanguinolento. De lá, sob a pressão monstruosa da aorta rompida, jorrou uma fonte poderosa e elástica de sangue arterial vermelho vivo. O jato quente atingiu Gusmão em cheio no rosto, encharcando seus óculos, sua máscara, seu gorro branco engomado e escorrendo pelo jaleco em riachos grossos e fumegantes. Um silêncio sepulcral e ensurdecedor tomou conta da sala de cirurgia, quebrado apenas pelo som úmido do sangue pulsante encharcando o chão e pelo chiado engasgado do monitor, que agora com certeza não estava mentindo. Gusmão recuou cego, derrubando o bisturi, que caiu com um estalo na poça de sangue a seus pés. Ele instintivamente levou as mãos ao rosto, tentando limpar o líquido pegajoso, mas apenas o espalhou, transformando-se em uma caricatura macabra de um cirurgião. Todo seu brilho, toda a sua confiança artificial foram lavados por aquele jato em um único segundo. Ele ficou ali, com os dedos vermelhos abertos, olhando para a ferida com os olhos arregalados de terror animal. Isso não era uma hérnia planejada, nem uma apendicite rotineira em uma clínica particular. Era a morte selvagem e indomável que havia escapado. E Dr. Heitor Gusmão, o rei do departamento, não tinha a menor ideia do que fazer com ela. Aspiração. Ele grasnou com a voz rouca, recuando para longe da mesa. Me dê. Por que tanto sangue? De onde? O anestesista tentava freneticamente estabilizar a pressão, girando os botões dos aparelhos ao máximo, mas os números no painel despencavam para o abismo. 40/0, 30/0. Pressão zerada, Dr. Heitor. Estamos perdendo ele. Faça alguma coisa. Comprima, ele gritou. Mas Gusmão parecia ter ficado surdo. Ele não via um paciente à sua frente, mas o fim de sua carreira, um processo criminal, a prisão. O pânico pegajoso e frio o paralisou sua vontade. Ele era um general de gabinete, acostumado a vencer no papel, mas aqui, na batalha real, ele se revelou um desertor. Ele apenas ficou parado, observando a vida de um rapaz de 20 anos escorrer para o piso de cerâmica, incapaz de forçar suas mãos, acostumadas a canetas caras e taças de conhaque, a mergulharem naquela bagunça sangrenta. As enfermeiras se encolheram contra as paredes, paralisadas pelo medo do comandante. O sistema havia desmoronado. Eu dei um passo à frente, incapaz de continuar assistindo àquela inércia assassina.
Meu pé escorregou no sangue, mas mantive o equilíbrio. Saia da frente, gritei. E nesse grito não havia mais hierarquia, apenas aço. Você vai matá-lo. Deixe-me passar. Mas Gusmão, ao ouvir minha voz, pareceu despertar do estupor, e seu medo se transformou instantaneamente em uma agressão defensiva cega. Escorregadio pelo sangue alheio, ele se virou para mim, e seu rosto se contorceu em uma careta de ódio. Ele precisava de um culpado. Precisava de alguém para culpar por aquele pesadelo. Não se atreva. Ele guinchou em falsete, cuspindo saliva e sangue. A culpa é sua. Você agourou. Você me confundiu. Você ficou no meu caminho. Fora daqui, fora da minha sala de cirurgia. Se você tocar nele, eu te mando para a cadeia. Segurança. Ele se postou na frente da mesa, abrindo os braços como se estivesse protegendo seu território. Enquanto isso, atrás dele, a vida continuava a jorrar do peito de João, encharcando os instrumentos e os lençóis cirúrgicos. Gusmão preferia deixar o paciente morrer e culpar os ferimentos incompatíveis com a vida a permitir que uma residente visse seu colapso total e tentasse consertar o que ele havia feito. Eu congelei, observando aquele espetáculo. Vi a linha fina no monitor se endireitar em uma linha reta e infinita. O apito se tornou contínuo. O anestesista baixou as mãos. Clara se virou para não ver o fim. O médico de categoria superior, Dr. Heitor Gusmão, estava parado sobre um rapaz moribundo, protegendo não a vida dele, mas seu ego ferido, pronto para enterrar a todos sob os escombros de sua própria grandeza. E nesse momento, algo dentro de mim, aquele nó apertado que eu vinha amarrando por 3 anos, arrebentou com um estalo ensurdecedor. O mundo se reduziu a uma mancha de escuridão pulsante e escarlate. E naquele ponto não existia mais hierarquia, nem medo, nem futuro. Eu avancei com um movimento duro e calculado, colocando todo o meu peso corporal e toda a fúria acumulada nesses meses, e meu ombro se chocou contra o peito de Gusmão com a força de um ariete. O chefe do departamento, que não esperava uma reação física da ratinha cinzenta, voou para trás, derrubando uma mesinha de instrumentos e caindo com um baque no chão de cerâmica, escorregadio por sua própria impotência e pelo sangue alheio. O som do aço se espalhando misturou-se ao seu grito assustado, mas eu já não ouvia mais nada. Passei por cima do mestre caído como se ele fosse um saco de lixo e ocupei o único lugar importante na sala, ao lado da mesa de cirurgia. Na minha cabeça, um interruptor invisível foi acionado, colocando minha consciência em modo de combate, onde não há nomes nem patentes, apenas um código 301 cronômetro em contagem regressiva, batendo em uníssono com um coração que se apagava. Eu não era mais a residente Almeida tremendo diante do chefe. Eu estava de volta à tenda empoeirada em alguma missão de paz na África, onde a luz piscava por causa do gerador, e lá fora os morteiros explodiam, e a única lei era a velocidade das minhas mãos. A aspiração. Potência máxima agora. Minha voz soou não como um pedido, mas como um tiro cortante e irrefutável, fazendo o anestesista se sobressaltar e obedecer por puro reflexo, aquele desenvolvido pela evolução. Quando o líder dá uma ordem, a matilha cumpre. Não esperei que o vácuo removesse todo o sangue. Não havia tempo para isso. Fiz algo que fez os médicos civis presentes prenderem a respiração. Sem ampliar a incisão, sem esperar pela visualização completa, mergulhei ambas as mãos diretamente na cavidade torácica aberta de João, afundando na massa quente e úmida até os cotovelos. Era uma loucura, uma violação de todos os cânones estéreis e cirúrgicos do tempo de paz, mas meus dedos, que se tornaram uma extensão do meu sistema nervoso, já não procuravam com os olhos. Eles viam por si mesmos. Senti as costelas escorregadias, o pulmão colapsado, o coração tremendo em espasmos. E finalmente, o que eu procurava. As bordas rasgadas da aorta batendo em agonia, expelindo as últimas reservas de vida. Gusmão, se debatendo no canto e tentando se levantar, gritou, cuspindo saliva. O que você está fazendo, sua desgraçada? Você vai infectar o campo. Você está matando ele. Segurança, tirem essa psicopata daqui. Mas seus gritos se quebravam contra a parede de gelo da minha concentração. Cala a boca, gritou o anestesista surpreendendo a si mesmo, olhando para o monitor com os olhos arregalados de espanto, porque a curva da pressão, que antes estava em 0, de repente se moveu. Eu havia encontrado a ruptura. Às cegas, em um caos sangrento onde um cirurgião normal não distinguiria uma veia de uma artéria. Eu tateei a seção danificada do arco aórtico e a pressionei com força com os dedos diretamente contra a coluna vertebral, interrompendo o fluxo mecanicamente. A fonte de sangue secou instantaneamente, transformando-se em uma pulsação fraca sob minhas falanges.
Um silêncio tão denso pairou na sala de cirurgia que parecia poder ser cortado com uma faca. Só se ouvia a respiração pesada de Guzmão e o zumbido dos aparelhos. Eu, sem tirar as mãos do peito do paciente, virei a cabeça para a enfermeira. Meu rosto estava salpicado de vermelho, meus olhos eram buracos negros, desprovidos de emoção. Pinça de Satinsky. Porta-agulha longo. Fio de prolene. Rápido, pronunciei em um tom mecânico e uniforme, sem um pingo de dúvida. Clara, como se estivesse hipnotizada, colocou o instrumento na minha palma, tentando não tocar na luva ensanguentada. Agora começava a parte mais assustadora, o que chamavam de dança no escuro. Eu não conseguia ver a ponta da agulha na profundidade da ferida, inundada com os restos de sangue, mas minha memória muscular lembrava de cada movimento. Milhares de vezes eu fiz isso na carroceria de um caminhão tremendo, nos porões de hospitais em ruínas. À luz de uma lanterna de cabeça, comecei a costurar. Minhas mãos se moviam com uma velocidade assustadora, desumana, dando pontos pelo tato, sentindo a tensão do tecido com a ponta dos dedos. A agulha entrava e saía, unindo o vaso rompido, e cada ponto era perfeito. O anestesista, um médico experiente com 30 anos de carreira, observava aquilo, esquecendo-se de respirar. Ele só tinha visto algo assim em velhos manuais de cirurgia de guerra, na seção de medidas extremas. Era a técnica da sutura cega, o ápice da habilidade, acessível a poucos, aqueles que passaram pelo moedor de carne e sobreviveram. Pressão subindo, 40, 50, 60 por 40, está subindo, ele sussurrou, sem acreditar nos próprios olhos, e sua voz tremia de um pavor reverente. Guzmão finalmente se levantou, apoiando-se na parede. Seu jaleco estava encharcado de sangue. Os óculos pendiam de uma orelha, mas ele não notava sua aparência. Ele olhava para as minhas mãos, firmes, duras, precisas. Ele via como eu dava nós com uma mão só na profundidade da ferida, sem olhar, com aquela virtuose casual que é impossível de imitar ou aprender em vídeos. Eram as mãos de uma assassina e de uma salvadora ao mesmo tempo. Mãos que viram as entranhas das pessoas com mais frequência do que a luz do sol. E naquele momento, seu medo deu lugar a algo mais sombrio e pegajoso, a compreensão. Ele entendeu que eu não era uma estudante. Entendeu que por todos esses meses ela o estava enganando, fingindo ser uma tola, enquanto ele brincava de Deus. Ligadura, comandei, sem levantar a cabeça. Tesoura. Soltando a compressão. Prontos para desfibrilar se o ritmo se perder. Lentamente retirei meus dedos. O sangue não jorrou. A sutura segurou. A aorta pulsava de forma regular e forte, impulsionando a vida pelo caminho restaurado. Ritmo sinusal, exalou o anestesista, enxugando o suor da testa com a manga. Estável. Meu Deus do céu, como? Como você fez isso? Eu me endireitei lentamente, sentindo a tempestade de adrenalina começar a recuar, deixando para trás um cansaço de chumbo e um tremor nos joelhos. Retirei minhas mãos ensanguentadas do peito de João, puxei as luvas com um som úmido e as joguei em uma bacia. Só então senti a dor no ombro com que atingiu o chefe e a ardência nos olhos por causa do suor. Virei-me para Guzmão. Ele estava parado perto da porta, pálido como um lençol, e seu olhar estava fixo nos meus pulsos, onde, sob as mangas arregaçadas do jaleco, agora eram claramente visíveis as velhas cicatrizes brancas, marcas de estilhaços de mina que recebi ao proteger um comandante ferido com meu corpo. A máscara havia caído. Não havia mais sentido em se esconder. Feche a cavidade torácica, Dr. Heitor, disse eu, em voz baixa, mas firme, olhando-o diretamente nos olhos. E naquele olhar havia tanto peso que Guzmão desviou o seu sem querer. Dreno de bolau, sutura por planos. O senhor dá conta da rotina, não é? O mais difícil eu já fiz. Foi um tapa na cara muito mais forte que o golpe físico. Eu não apenas salvei o paciente, eu publicamente na frente de toda a equipe, castrei seu orgulho profissional, mostrando quem ali era o verdadeiro cirurgião, e quem era apenas uma função em um gorro engomado. Guzmão se aproximou lentamente da mesa. Suas mãos tremiam, mas agora de raiva e humilhação. Ele pegou o porta-agulha, mas não começou a suturar. Ele levantou os olhos para mim, e nele se acendeu um fogo frio e vingativo. Ele entendeu, ela ganhou a batalha pela vida do rapaz, mas perdeu a guerra por sua própria segurança. Você tem noção do que fez, Almeida? Ele sibilou, sua voz cheia de veneno. Você realizou um procedimento não autorizado. Violou o protocolo. Você quase me agrediu. Acha que é uma heroína? Não, você é uma criminosa, e eu pessoalmente vou garantir que você vá para a cadeia. E essas cicatrizes? Ele acenou para minhas mãos, e seus lábios se curvaram em um sorriso de escárnio. Nós vamos descobrir de onde elas vieram e por que você escondeu isso ao ser contratada.
Você está morta, Almeida. Você o salvou, mas enterrou a si mesma. O centro cirúrgico ficou para trás, mas o silêncio que se instalou depois que as portas da UTI se fecharam atrás de João ainda zumbia nos meus ouvidos. Abafava até o som da água com a qual eu esfregava as mãos ferozmente com uma escova, tentando remover o sangue alheio impregnado nos poros. Eu estava na pia da antessala, vendo a espuma marrom escorrer pelo ralo, e a cada segundo, a cada batida do coração, não apenas a sensibilidade dos meus dedos voltava, mas também a clareza gelada da razão, o medo da demissão, dos gritos de Gusmão, do processo. Tudo isso queimou lá, ao lado da mesa, no momento em que senti a pulsação da aorta sob meus dedos. Olhei meu reflexo no espelho embaçado sobre a pia, o rosto pálido, as mechas de cabelo escapando do gorro, a linha dura ao redor dos lábios que surgiu na missão de paz e que eu tentei tanto suavizar na vida civil. Foi tolice esperar que a guerra me deixasse em paz. Foi tolice pensar que eu poderia me tornar a Luizinha comum, com seus prontuários e relatórios. Eu era uma cirurgiã forjada no fogo, e hoje esse fogo queimou minha camuflagem por completo. A porta atrás de mim se abriu com um estrondo, trazendo para o pequeno cômodo um Gusmão enfurecido que, mesmo desprovido de sua grandeza estéril, ainda tentava preencher todo o espaço, pairando sobre mim como uma nuvem escura e ameaçadora. Você acha que acabou? Ele sibilou, agarrando meu ombro e me virando para ele. Seus dedos cravaram dolorosamente no meu antebraço, bem onde, sob o tecido do jaleco, uma velha cicatriz de um tiro de raspão branquejava. Você acha que porque salvou um qualquer, tudo será perdoado? Eu vou te destruir, Almeida. Já liguei para o RH. Pedi sua ficha funcional. Agora vou escrever um relatório sobre agressão ao chefe do departamento e procedimento não autorizado que colocou em risco a vida de um paciente. Você nunca mais vai trabalhar nem como faxineira em um hospital. E em seus olhos, injetados de sangue pelos capilares rompidos, nadava uma mistura de humilhação e triunfo vingativo. Ele ansiava por vingança. Ele não podia me perdoar por, sendo uma mulher, ter sido mais forte, mais rápida e mais competente que ele. Ele precisava me esmagar, transformar meu feito em um crime, para se sentir importante novamente. Lentamente, com uma calma assustadora, desprendi a mão dele do meu ombro, como se estivesse tirando um pano sujo, e respondi em voz baixa: escreva, doutor Heitor. Escreva o que quiser. Mas primeiro, veja quem o senhor está prestes a julgar. Eu não me justifiquei, não pedi clemência. Apenas saí para o corredor e fui em direção à sala dos médicos, sabendo que ele me seguiria, guiado por sua raiva como um touro por um pano vermelho. Na sala dos médicos estava vazia. Toda a equipe ainda se aglomerava perto do bloco cirúrgico, comentando o resgate inacreditável. Na minha mesa, entre pilhas organizadas de prontuários, havia uma pasta grossa. Minha ficha funcional, que a funcionária do RH aparentemente trouxera após a ligação urgente do chefe e deixara ali, sem coragem de entrar no epicentro do escândalo. Gusmão entrou na sala logo atrás de mim, ofegante, e bateu com a palma da mão na mesa com força. Aqui está. Agora vamos ver de que buraco você saiu. Comprou o diploma na Santa Ifigênia ou foi um papai que te arrumou um emprego? Agora toda a verdade virá à tona. E ele puxou bruscamente as amarras da pasta, despejando o conteúdo sobre a mesa. Os papéis se espalharam em um leque. Cópias de documentos, diplomas, certificados. Gusmão pegou a primeira folha que viu. Era uma carta de recomendação de um emprego anterior, e ele já abria a boca para ler algo humilhante. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Seu olhar congelou, suas pupilas se dilataram. E seu rosto, já pálido após o choque na sala de cirurgia, ficou cinza como cinzas. Não era uma carta de recomendação padrão de um posto de saúde. Era uma folha de condecoração do Ministério da Defesa. Capitão Médico Luiz Andrade Almeida, ele leu para si mesmo, seus lábios se movendo silenciosamente, incapazes de pronunciar as palavras em voz alta. Condecorada com a Medalha do Pacificador por salvar o pessoal do batalhão sob condições de contato de fogo direto. Realizou mais de 400 cirurgias de grande porte em condições de campo. Chefe do Departamento de Cirurgia do Hospital de Campanha Móvel. O papel tremia em suas mãos. Ele virou a página. Outro extrato. Missão das Nações Unidas em Angola. Contusão, ferimento, agradecimento do comandante da força-tarefa. Sob as linhas secas e burocráticas, escondia-se uma biografia que daria para 10 como Gusmão. Ele lia sobre como aquela garota operou por 2 dias seguidos sem dormir durante um ataque, como removeu estilhaços sob bombardeio, como comandou evacuações quando homens quebravam de medo.
Cada linha era um golpe de martelo em seu ego, destruindo a imagem que ele criou de uma residente incompetente e deixando em seu lugar a figura monolítica de uma profissional cujo nível ele, um general de gabinete, jamais alcançaria. O silêncio na sala dos médicos se tornou palpável, pesado, pressionando seus ombros. Guzmão lentamente baixou os papéis sobre a mesa, como se estivessem em brasa. Ele não conseguia levantar os olhos. Todas as suas ameaças, toda a sua pompa, todos os seus gritos de mulher não serve para ser cirurgiã agora pareciam as tentativas patéticas e ridículas de um vira-lata latindo para um lobo. Ele entendeu por que eu ficava em silêncio, entendeu por que minhas mãos não tremiam, entendeu que aquela técnica de sutura cega que eu usei não foi sorte, mas o resultado de uma experiência sangrenta, paga com anos de inferno sobre os quais ele só sabia pelos noticiários na TV. Capitão, ele finalmente conseguiu dizer com uma voz rouca e irreconhecível. E naquela palavra não havia uma pergunta, apenas a constatação de uma derrota completa. Por quê? Por que você está aqui com um histórico desses neste buraco, como residente? Ele ainda não conseguia processar essa dissonância. Por que uma heroína de guerra se esconderia sob a máscara de uma novata? Por que suportaria a tirania dele? Eu me aproximei da janela. Lá fora, uma chuva fina e cinzenta de outono começava a cair, lavando a poeira do pátio do hospital. Olhei para as gotas escorrendo pelo vidro e não vi água nelas, mas as lágrimas das mães que não consegui consolar. Porque eu estava cansada, Dr. Heitor, disse eu baixinho, sem me virar, e em minha voz havia um cansaço que mulheres jovens não têm, apenas idosos que viram invernos demais. Eu queria esquecer. Queria que minhas mãos apenas tratassem resfriados e fraturas, e não montassem pessoas a partir de pedaços. Eu queria silêncio. Pensei que se tirasse a farda, a guerra ficaria do lado de fora. Mas o senhor está certo em uma coisa, não se pode fugir de si mesmo. Virei-me para ele. Agora eu não parecia nem assustada, nem agressiva. Estava calma, como uma rocha após a tempestade. Eu não salvei um qualquer hoje, salvei uma pessoa. E fiz isso não por fama, mas porque sou uma cirurgiã. E quem é o senhor, Dr. Guzmão? Um administrador, um burocrata ou ainda um médico? Guzmão ficou em silêncio. Ele não tinha o que responder. Olhou para aquela mulher de jaleco amassado, com cicatrizes nos pulsos, e pela primeira vez em muitos anos sentiu vergonha. Uma vergonha ardente e insuportável por sua manicure, por suas intrigas, por sua covardia na mesa de cirurgia. Ela não apenas o venceu, ela o aniquilou. Fui até a mesa, juntei os documentos espalhados, dobrei-os cuidadosamente de volta na pasta e amarrei as fitas. Meus movimentos eram econômicos e precisos. Peguei a pasta debaixo do braço e me dirigi à porta. No limiar parei, mas não me virei. Eu não vou me demitir, Dr. Heitor. E o senhor não vai escrever relatório algum, porque amanhã o João vai precisar de um curativo, e quem vai fazer sou eu. E o senhor? Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. O senhor vai fazer o que faz de melhor, assinar papéis. E nunca mais fique no meu caminho quando a vida de um paciente estiver em jogo. Saí para o corredor, onde a vida do hospital já voltava ao seu ritmo normal. Carrinhos faziam barulho, enfermeiras conversavam, alguém chamava um maqueiro. Mas agora, enquanto eu caminhava por aquele corredor, ninguém se atrevia a me empurrar ou a me olhar de cima. Os boatos se espalhavam mais rápido que um vírus. As faxineiras me acompanhavam com olhares longos e respeitosos, e os outros residentes abriam caminho. Endireitei os ombros, sentindo o peso da mentira que carreguei por meses cair da minha alma. Sim, não haveria mais silêncio. Sim, Guzmão me odiaria até o fim de seus dias. Mas eu me lembrei do ritmo constante do coração no monitor, lembrei do calor do sangue vivo sob meus dedos e entendi o principal. Minhas mãos não foram feitas para se esconderem nos bolsos. Eu sou uma cirurgiã das trincheiras, e minha guerra pelas vidas das pessoas aqui, na vida civil, estava apenas começando. Essa foi a história, meus queridos. Nunca julguei uma pessoa por sua aparência ou cargo, pois por trás de um silêncio modesto pode se esconder uma experiência diante da qual devemos nos curvar. E a verdadeira força não está na voz alta de um chefe, mas nas mãos hábeis, prontas para salvar uma vida, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Cuidem-se e valorizem quem está ao seu lado. Até a próxima!